O que eu trato nesse capítulo 2 do meu livro, Consenso e Contrassenso, é um pouco a história da moeda na Inglaterra. Por quê? Porque a teoria monetária foi toda desenvolvida essencialmente por uma discussão com base na história da moeda na Inglaterra. E todas as discussões de teoria monetária, até hoje, a referência são muito do que ocorreu na Inglaterra. Bom, e ao ver a história da Inglaterra, começa da moeda da Inglaterra com uma evidência muito clara, mais uma evidência muito clara, de que a tese de que a moeda é uma criação espontânea dos mercados é falsa. Não tem sustentação empírica nos fatos. Até o século V, na Inglaterra, como grande parte da Europa, circulavam as moedas metálicas romanas. Com a desorganização do Império Romano, a partir do século V até o século VII, na Inglaterra, essas moedas começaram a desaparecer. Desapareceram por várias razões, por desgastes, por serem tesouradas, por sumirem, etc. Então, a economia inglesa, toda a Grã-Bretanha, ficou completamente desmonetizada, né? Ela não tinha moeda. Isso seria a situação ideal para uma economia que já tinha sido uma economia monetária, portanto, tinha um mercado, baseado no poder central no Império Romano, para recriar uma moeda espontânea. E nada disso ocorreu, muito pelo contrário. Os livros de história mostram que houve um colapso completo da atividade econômica na Inglaterra e na Grã-Bretanha. O que ocorreu foi simplesmente as trocas se reduziram ao mínimo, quase de subsistência, entre comunidades locais, etc. E só voltou quando... Lembramos que, com o fim do Império Romano, a Inglaterra se fragmentou. Não tinha mais ou menos uma coisa que era uma versão do feudalismo europeu, uma micro-versão na Grã-Bretanha, com barões e pequenos chefes guerreiros entre si, brigando sem nenhuma organização central. Só a partir do século XI começou a haver uma certa centralização, uma certa determinação de um poder central, um suzerano, um rei que começa a organizar toda essa estrutura feudal da Grã-Bretanha. E muito bem, foi nesse período que começou a reaparecer moeda. Portanto, aí a coroa começou com a ideia de criar um sistema de contabilidade para cobrar impostos. Que essa é a tese que vocês sabem, que a moeda está sempre associada ao poder central. Por quê? Porque o poder central mantém a contabilidade justamente porque ele tem o direito, né, com mais ou menos legitimidade, de cobrar impostos. E ele aceita, por isso é que ele cria o sistema de contabilidade, ele aceita os passivos que ele emite, o crédito que ele emite contra ele para pagamento de impostos. Isso é que é a origem do sistema monetário. Muito bem, foi a partir do século XI, com essa consolidação do poder central, que, primeira vez começou na Inglaterra a se cunhar moedas metálicas. Então, passou a circular a moeda de representação. E, com uma evidência de que a moeda, a liquidez, o crédito, a circulação é um serviço público, portanto, baseado com a do Estado, na época o governo começou a cobrar pela cunhagem das moedas metálicas. Você levava o ouro ou a prata e em estabelecimentos credenciados, eles cunhavam a moeda oficial do reino. E cobravam, por isso, uma percentagem que podia variar de 2%, 2,5%, até 5%, que era chamado de seigniorage. Até hoje, em economia, se chama quando um custo de reter moeda que corrida pela inflação, é chamado de seigniorage, o ganho de seigniorage do emissor da moeda, do Estado.